Pessoal, hoje eu tô trazendo para vocês uma receita de um pão doce com recheio de coco. Aqui eu coloquei 2 saquinhos, cada um tem 10 gramas de fermento. Vai mais ou menos 2 quilos de farinha. Não vai os 2 quilos porque a massa geralmente chega antes no ponto. Um copo de açúcar, desse de 200 gramas. Um de óleo. Uma colher de sal. 4 colheres de manteiga, 4 ovos, e aqui eu tenho 2 copos de 200 ml de água e 2 de leite, que eu coloquei para dar uma aquecida, porque depois eu misturo com um pouquinho de farinha e junto com o fermento para fazer aquela massinha, né, ela fermenta, para depois a gente dar continuidade no pão, colocando o restante dos ingredientes. Essa massinha eu deixo ela uns 10 minutos até ela fermentar, mas eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Bom, aqui eu vou dar início à esponja. Aqui tem o fermento, aí eu vou acrescentar umas 2 ou 3 colheres de farinha só para fazer a esponjinha. E um pouco da água com o leite. Aqui você mistura só para fazer uma esponjinha. E essa esponjinha vocês deixam uns 10 minutos para ela dar uma pré-fermentada. Aí depois a gente dá continuidade no pão, que aí a gente vai acrescentando o restante dos outros ingredientes. E é bom também colocar um pouquinho de açúcar, porque o açúcar dá uma ativada no fermento. O sal vocês deixam por último, porque geralmente o sal dá uma matada no fermento. O açúcar não, o açúcar faz ele dar ele reagir mais rápido. Pessoal, a esponja já deu uma fermentada. Agora eu vou estar colocando os demais ingredientes. As 4 colheres de manteiga. Os 4 ovos. A colher de sal. O copo de óleo. E eu vou decidir se eu coloco mais açúcar ou não, porque eu gosto da massa um pouquinho mais doce. E aqui tá os líquidos. Mas aí vocês vão colocando aos poucos. E misturando com a farinha. Aí dando o ponto. Aqui eu vou colocar esse 1 quilo certinho. E a outra eu já coloco um pouco menos, porque eu sei que ela vai menos. Os 2 quilos geralmente vai 1,7 kg, 1,8 kg, depende da farinha também, que tem farinha que pede mais líquido, que ela é mais seca, tem farinha que é um pouco mais úmida, pede menos. Pessoal, eu solvei um pouco a massa, eu gosto da massa assim mesmo, um pouco mole. Aí depois na hora que eu for abrir, eu vou acrescentando, polvilhando um pouquinho de farinha, né? E o que me sobrou de farinha foi esse aqui, ó. Que é o que eu vou usar a hora que eu for abrir a massa. Agora aqui eu vou deixar ela no descanso por umas 2 horas, depois eu volto com vocês. Enquanto a massa cresce, eu vou fazer o recheio. Aqui eu tenho 6 colheres de açúcar. Vai 4 colheres de manteiga. Dois pacotes de coco ralado. Cada pacote desse tem 100 gramas. Agora aqui é só vocês misturar. Quando virar uma massinha, vocês tampam e reserva
para quando a massa dobrar de volume, a gente começar a abrir e rechear e fazer os pãozinhos. Aqui tá a minha massa. Ela já cresceu. Aqui eu tenho meu rolo. Eu costumo abrir um saco plástico grande. Já salpiquei um pouco de farinha aqui. Eita! A bicha ficou bonita. Agora aqui eu vou pegar um pedaço. Essa luva não é muito boa. E vou tentar abrir ali para rechear e fazer a primeira parte do pão. Eu gosto de abrir com um saco, porque se grudar, não gruda igual se fosse numa bancada. A luva deu uma estourada aqui. Aí eu ponho a parte de cima. E com o rolo eu vou abrindo o tanto que eu quero. Eu vou abrir minha massa. Quando ela estiver no tamanho que eu quero, eu volto com vocês. Pessoal, aqui eu já abri o tamanho que eu queria. Agora eu tô passando aquele recheio de coco com manteiga e açúcar que eu falei pra vocês. É só distribuir por toda a massa. Aí depois eu volto com vocês pra finalizar. Já passei o recheio na massa toda. Agora aqui eu vou enrolar. Depois de enrolada, vocês cortam 2 dedos e vai cortando até o final. Depois é só colocar na assadeira, untada somente com óleo, e deixar crescer por mais 1 hora, para depois levar ao forno. Pessoal, depois que eu cortei, eu virei elas para cima as rodelas e ficou assim. Deixei no forno, depende do seu forno também, tá? Pré-aquecido de 180 graus, o meu ficou 1 hora. Agora, dependendo do seu forno, talvez ele asse mais rápido. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.